Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: sobe, cal, sobe, cal. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Eles o desrespeitaram. Isto é para os eleitos. Vem, ó minha alma, canta o conjunto da fé em momentos no tabernáculo da fé. Vem, ó minha alma. Não precisa chorar, eu sei
tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir, qual navio em alto mar, eis que o vento e o mar acalma, guia-me. Quarenta e 42 meninos morreram de uma só vez. Qual foi a causa-morte? Desespero, pânico, revolta. Manchete. Notícia para muitos dias. Investigações. Causa-morte. 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 crianças. Mas por quê? Que fez com que essas ursas tivessem tanta unção para matar 42 meninos? Foi um homem que se diz profeta, dizem que ele é profeta, ia passando por ali, e eles começaram a zombar dele, como faz meninos, crianças e moças e rapazes quando estão juntos. Você sabia que quando estão em turma, há um demônio que unge a mocidade em grupo? Mas deve-se tudo ao fato de que aqueles filhos ouviram seus pais também comentarem de uma forma perversa, desrespeitosa, a respeito de Eliseu. Um homem que ressuscitava pessoas, um homem que dava a vida pelas pessoas, agora amaldiçoar meninos e sair dali 2 ursas e matar 42 deles. Isso tinha que ficar escrito para mostrar, para ser exemplo daquilo que significa desrespeitar um ofício de Deus. Não importa quanto defeito tenha o homem, se aquele homem nasceu com o ofício de Deus, o melhor que eu faço, que nós podemos fazer, é respeitá-lo em momentos que, às vezes, ele próprio deu ocasião para não ser respeitado. Ele próprio. Às vezes, Deus faz isto, de propósito. Agora, até hoje, eu não vi uma pessoa que desrespeitasse um ofício que não sofresse consequência. E, na maioria dos casos, consequências fatais. O profeta chega a dizer, na mensagem Respeitos, que não importa o quanto ele esteja errado, tudo que você deve fazer é respeitar. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício. E ninguém desrespeita ao homem que tem um ofício sem desrespeitar o ofício. Esse homem não nasceu um ofício porque ele conseguiu ali numa universidade de teologia. Não foi isso. Ele nasceu, ele é predestinado para aquilo. Eu estou me referindo àqueles chamados por Deus. Não estou me referindo somente àqueles que são da nossa ala, mas especialmente pastores, que em grande número nasceram pastores. Eles têm um ofício que não é conferido através de um diploma na parede, que não é conferido por uma faculdade, por uma universidade, por uma escola de pensamento. Mesmo
sua esposa recebe juízo tremendo. Mesmo sua irmã, como no caso de Miriam, que desrespeitou a Moisés, ficou leprosa, Moisés orou por ela e mesmo assim ela morreu. Agora, meus ouvintes, o profeta de Deus está mostrando nesta mensagem a respeitos que os pais daqueles meninos desrespeitavam ao profeta em casa. Eles não criam no profeta de Deus e zombavam do profeta de Deus. Então, vamos mais adiante um pouquinho. A consequência veio através de seus filhos, que, tendo exemplo dos pais, zombaram também do profeta, explorando uma condição física dele, que ele era calvo, ele não tinha cabelos na cabeça. E eles gritavam: sobe, calvo, somente isto, sobe, calvo. E nada mais do que isso foi o suficiente para serem amaldiçoados e assim morrerem. Billy Paul Brana dá testemunho de que um diácono do irmão Brana, do seu pai, censurou a irmã Brana, porque estava usando óculos para ler a Bíblia. Veja só. Estava usando óculos para ler a Bíblia. E ele então insultou, talvez não com maldade, ao profeta logo ao sair da igreja. Mas como pode, irmão Brana, um curador divino como você é, usando óculos para ler a Bíblia? Ele não pensou que se São Paulo tivesse um óculos, ele usaria com graças a Deus. Ele não entendia aquilo que significa médico, cura-te a ti mesmo. Ele não sabia aquilo como pobre, enriquecendo a muitos. Resultado: também por uma condição física, o barbeiro havia derramado ácido na cabeça do irmão Brana e ele perdeu seus cabelos, os poros ali, morreram as raízes. E todas as vezes que ele ia para o leste, Jeffersonville, Indiana, às vezes até ele perdia a voz, resfriava muito. Então, foi recomendado uma peruca para ele. E ele ia pregar. Quando ele colocou a peruca, Billy Paul, seu filho, disse: papai, eu vou fazer uma para mim também. Foi o suficiente para o irmão Brana lembrar para ele, depois do arrependimento. Porque ele caiu um arrependimento profundo por causa daquela brincadeira. E o profeta disse: Billy, você se lembra daquele diácono? E o que aconteceu com ele? O diácono disse: por que você usa óculos, sendo um curador divino, usando óculos para ler a Bíblia diante do povo? Na semana seguinte, o diácono foi sepultado. Ele morreu por causa daquilo. E ouvintes, mesmo dando lugar, mesmo dando motivo, o profeta diz isto: muitos morreram. É a hora que você corre mais risco na sua vida. E por falar em preparação do lar, a escola
dominical começa em casa. A escola doméstica, o ensinamento que é assentar ao redor da mesa, ler a Bíblia, orar, consagrar o pão, tudo bem. Mas esse culto doméstico, esse ensinamento doméstico, vai além disso. É aquelas crianças verem respeito dos pais para com as pessoas, especialmente para com os ofícios. Hoje ninguém trata mais ninguém de senhor, de senhora. A senhoria acabou, porque de fato os filhos não vêem senhoria nas mães modernas, senhoria nos pais modernos. Não há um filho que trate o pai de senhor, senhora. Mas tudo isso é um acúmulo, é um resultado da criação moderna que tem fugido totalmente dos princípios do Evangelho, da Bíblia Sagrada, da moral divina. Isso traz bons resultados? Nunca. É necessário que haja uma liderança, é necessário que virtudes nos guiem. Essas virtudes são vistas nos pais. Os filhos aprendem desde que estão no berço. Chama-se educação de berço. Ninguém pode tirar da criança aquilo que ela aprende do 0 até os 6 anos de idade. Por isso a Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. A hora de cantarmos com o irmão Luiz Pereira em Momentos no Tabernáculo da Fé. Guia-me, guia-me. Se vierem as tormentas, se vierem as tormentas, se vier a sucumbir qual navio em alto mar, eis que o vento e o mar acalma. Quando em meio às aflições... Deus abençoe os nossos ouvintes. Deus abençoe as crianças que crescem aprendendo a respeitar aos pais, aos mais velhos, às leis, aos ofícios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
eu esteja na prisão, como Paulo e Silas vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Sei que lutas virão em meio à provação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero em todo tempo, meu Jesus, à sombra da tua cruz estar. Que eu venha sempre a diminuir, que tu cresças para sempre em meu viver. E se eu tropeçar, segurando em suas mãos, sei que vou levantar. Sei que lutas virão em meio à provação, vou te glorificar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro vem de Deus.
Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir, o Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir, o Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima.